Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma peça tradicional do repertório oboístico que eu gosto muito de colocar na lista de músicas que vocês vão estudar. É a sonata em Lá menor do compositor alemão do período barroco Telemann. Então, tocar barroco é super tradicional pra gente. Muito importante a gente passar pelo Telemann, que foi um compositor que deixou um legado enorme de quantidade de peças. Ele escreveu muito, porque ele viveu muito também. Ele viveu mais de 80 anos e escrevia desde criança. E ele escreveu em todos os estilos da época. Isso fez dele ser um compositor muito famoso na própria época que ele viveu. Ele era super reconhecido, porque ele escrevia tudo o que se fazia na época. Cantatas, teatro, música de ópera, música de câmara, são inúmeras o que ele escreveu. E danças barrocas. Dança barroca é um estilo de dança da época que nasceu lá na corte francesa, mas que se distribuiu pela Europa toda e passou do século XVII para o século XVIII como uma prática muito presente. E ela sempre estava em uma ópera, em música de teatro e nas músicas de câmara também, que é o que acontece com esse primeiro movimento da sonata. O primeiro movimento dessa sonata em Lá menor é uma siciliana. Siciliana é uma dança barroca de origem italiana, no caso, e é uma dança que ela tem que ser sempre de caráter embalativo. Então, é uma escrita sempre a 3. Essa escrita a 3, na verdade, é num compasso composto. Compasso composto não é que é um compasso em 3/4, é um compasso em 2 ou em 4, só que cada pulsação é subdividida em 3. Nesse caso, é um 12/8. Então, são 4 pulsações em cada compasso, mas cada pulsação a gente tem que pensar em 3 colcheias. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E isso dá um caráter de como se fosse uma valsinha, né? E tem mais uma característica da siciliana. A primeira colcheia é sempre prolongada. Então, ao invés de ser quadradinho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso, nessa siciliana do Telemann, tem 2 ritmos principais que formam toda a frase melódica da música. Um deles é esse, 1, 2, 3. O outro é 1, tatatã, tatatã, tatatã. O que é isso? É que a segunda figura, que era uma semicolcheia, ainda foi subdividida e virou 2 fusas. O que acontece com isso, com a escrita disso? Em um compasso só, um compasso, tem muitas notas escritas, porque é 12/8, 4 pulsações. Cada pulsação é subdividida em 3. E ainda tem as variações de colcheia pontuada, semicolcheia, fusa, né? O que acontece geralmente é que o aluno olha para essa música escrita na partitura e se confunde um pouco de distribuir o ritmo certo das notas. Imaginem só, no primeiro compasso só, tem essas notas. Então, isso é só o primeiro compasso, e eu com o anacruze, né? E eu nem toquei a última nota desse primeiro compasso, por quê? Porque ela é uma anacruze do próximo compasso. Então, isso visualmente, às vezes, pode confundir o aluno. E eu sempre falo, para a gente entender um ritmo que é difícil de ler, é mais fácil ouvir a música pronta, porque, na verdade, isso é uma dança. E ela tem que ter esse caráter embalativo, de vai e vem. Tá, tará, tá, tará. Melhor coisa é ouvir a música pronta, que vocês vão entender do que eu tô falando. Agora, na hora de tocar, tem um exercício que eu sempre recomendo também, que é vocês lerem as notas batendo a pulsação. Isso é um exercício totalmente de rítmica, coordenação motora e que vai ajudar muito na execução da música no oboé.
tá? Então, por exemplo, esse primeiro compasso que eu toquei, como que seria ler esse primeiro compasso batendo a pulsação? Seria Mi, Lá, Si, Do, Do, Si, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi. E assim vai, e continua a música. Se eu sempre ler cada compasso antes batendo a pulsação, eu vou decifrar o ritmo, né? E depois que eu vou pensar nas notas, nas posições melhores do oboé, que isso vocês já tiram as dúvidas com a professora. E mais o principal, que é o esqueleto da música que eu falo, que é o ritmo, é o esqueleto da música. E ele é o ritmo que dá a característica de dança para essa siciliana, tá? Então esse é o segredo de decifrar essa música antes de estudar. Agora vocês vão ouvir a professora Lieni tocando esse primeiro movimento inteiro, e vocês vão reparar que ela está tocando com um baixo contínuo, que é a parte do cravo, que é a harmonia da música, sendo executada por um aplicativo. Então, o aluno que quiser esse aplicativo, esse MP3, que é a parte do baixo contínuo, a gente pode disponibilizar. Assim que vocês estudarem toda a peça, daí vocês podem usar essa gravação para tocar junto. E assim a gente consegue fazer uma música de câmara virtual. Tá bom, pessoal? Então, fiquem bem e ouçam a professora Eliane. Até mais!